Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas e a esperteza que só tem quem está cansado de apanhar. Começa esse vídeo com um verso da música Selvagem dos Paralamas do Sucesso. Estamos passando pelo Novembro Negro e hoje, 20 de novembro, é o dia específico então da consciência negra. Essa data foi escolhida por ser a data provável do assassinato de Zumbi dos Palmares por volta do ano 1695. Saudações de hoje, eu sou Márcio Coelho, sou cientista social, sou professor de Sociologia e faço parte da IPA, a Iniciativa Popular Amanhecer. A gente vem fazendo então alguns vídeos para poder tratar desse tema, trazer algumas reflexões dessa temática que é tão importante para a nossa sociedade, para o nosso estado aqui na Bahia, inclusive também para o nosso Brasil. No primeiro vídeo a gente trouxe um pouco da historiografia, trazendo, infelizmente, e mostrando que o Brasil, durante muito tempo, sustentou o que foi o maior sistema escravagista do mundo. Inclusive, demonstrando também que, mesmo após a abolição, não houve nenhum tipo de reparação para a população negra que foi brutalmente escravizada, violentada e assassinada aqui no Brasil. No segundo vídeo, nós trouxemos um pouco então da perspectiva sobre a estrutura ideológica que ainda hoje perdura no Brasil, que é a chamada democracia racial. Para essa teoria, para esse mito, aqui no Brasil então não há discriminação, não há preconceito e não há racismo. Falei também no vídeo anterior que esse mito da democracia racial, ele foi totalmente derrubado por volta do início da segunda metade do século XX, pelo Florestan Fernandes e pelo Roger Bastide, em um relatório encomendado pela ONU. Mas, infelizmente, ainda hoje, essas questões elas perduram nessa perspectiva de racismo. Eu queria começar esse vídeo hoje trazendo uma questão que ela é tratada muitas vezes de forma bem cínica, que é a questão da raça. Se a gente disser que não existe raça, biologicamente, está totalmente correto esse argumento. Mas a construção de raça ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos séculos, ela foi, na verdade, inferida a partir de uma perspectiva de estruturas sociais. Então a raça, como a gente trata hoje, a raça negra, os indígenas, os asiáticos, os latinos e por aí vai, são grupos étnicos, o termo mais correto seria esse, mas a gente tem que entender que essa conceituação de raça, ela só pode ser entendida e materializada nas estruturas sociais. São as estruturas históricas e sociais que garantem, então, uma legitimação, uma tipificação, uma justificativa e até mesmo, em alguns momentos, uma legalidade para que um grupo tenha superioridade em relação ao outro. Um grupo consiga subordinar o outro. Um grupo, na verdade, consiga dominar, violentar e naturalizar desigualdades que não deveriam existir. Então, mais uma vez falando, o conceito de raça ele só pode ser entendido, então, num aspecto e diretamente histórico, político, econômico e social. Infelizmente, a gente vive isso ainda hoje para legitimar essas desigualdades. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês que muitas vezes a gente pensa que é uma questão simplesmente de raça, de cor, que o racismo é aquela questão então do xingamento, mas não, racismo, como disse aqui, é uma questão de subordinação, de dominação, de legitimação e naturalização de desigualdades. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão da pobreza, da extrema pobreza no Brasil, 70% desses indivíduos que estão na situação de pobreza, extrema pobreza, indulgência, são negros. Mais de 70%. Se a gente fala de renda, e aqui tem uma coisa que é bem importante, se a gente for falar da renda da mulher negra, ela é 3 vezes menor do que o do homem branco, da mulher branca. Do homem negro, o homem negro ganha pelo menos uma vez menos, o homem branco ganha 2 vezes mais do que o homem negro. E aqui tem uma característica bem importante. A pobreza, a extrema pobreza no Brasil, ela tem cor e ela tem sexo. Ela é mulher e ela é negra. Olha só, as mulheres negras estão em postos de trabalhos mais vulneráveis e precários, 52% aproximadamente. Apenas 4,3% das trabalhadoras negras ocupam postos de direção, gerência ou planejamento. Em 2002, aqui falando de homens negros e mulheres negras, em 94% das
das empresas pesquisadas, 2012, os cargos de diretoria eram ocupados por brancos, 94%. 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros. Aqui eu trago também um outro dado escandaloso que saiu essa semana, a semana passada, horripilante, horroroso, que é aqui na Bahia, 98% das pessoas que foram mortas em ações letais da polícia são negros. 98%. No Brasil tem uma coisa que é brutal. A coisa mais perigosa no Brasil é ser jovem e ser negro. A Anistia Internacional ela traz o seguinte dado. Os números dizem que a cada 25 minutos morre um jovem negro e pobre no Brasil vítima da violência. Ou seja, são aproximadamente 2 jovens negros mortos por hora, 48 por dia, 336 mortos por semana, 1.344 mortos por mês. Esse é um número igual ou maior do que muitas guerras que acontecem pelo mundo. Então, por isso que a gente traz essa perspectiva da consciência negra. A gente não está falando de uma coisa que a gente simplesmente acha bonita, que acha que é interessante. Bonito não dá para dizer. Mas a gente está querendo, na verdade, discutir essa relação, esse lugar do negro no Brasil, que é o lugar de marginalização, do analfabetismo, da exclusão, do desemprego, do indivíduo que está em situação de rua, do indivíduo que, na verdade, não consegue ter acesso à saúde. E aqui, essa é uma perspectiva que a gente tem que refletir. Eu lembro que há um tempo atrás teve um caso de um indivíduo que estava em situação de rua, em situação de dependência química, e foi feita toda uma comoção nacional, inclusive de programas de televisão, para tirar esse indivíduo dessa situação. Esse indivíduo, na verdade, ele era branco, tinha olhos claros e cabelos lisos. O que é que acontece que a nossa sociedade enxerga isso? Esse não é o lugar do indivíduo que é branco. Esse é o lugar do negro. Se é um negro que está ali, ele é natural. Ele faz parte da paisagem. Normalmente ele é até, inclusive, invisibilizado. Ele é invisível, ele é como se fosse um banco. Esse é o lugar. Mas como era um homem branco, de olhos claros, cabelos lisos que estava nessa situação, foi feita toda uma comoção para retirá-lo de lá. Não que ele não merecesse, assim como qualquer um que queira essa política, uma política, inclusive, de sair dessa situação, ou mesmo de redução de danos, é justo e é legal. Mas não acontece com outros indivíduos. Aconteceu uma coisa similar também, que foi o caso da mulher, que era um modelo que estava na Cracolândia. Entre todas as pessoas que estavam ali, todas as mulheres negras que estavam ali, ela, como era branca, de olhos claros, de cabelos lisos, foi feita também uma comoção para retirá-la daquele lugar. Porque aquele ali não é o lugar do branco, aquele ali é o lugar do negro. Então a gente tem que ter muito essa perspectiva e refletir bastante sobre isso. E trazer, inclusive, essa discussão não apenas para o Novembro Negro. É importante o Novembro Negro, a gente tem que entender isso. Mas que essa seja uma discussão para todos os dias do ano, para todo o nosso cotidiano. Porque no Brasil, nós somos atravessados por um racismo estrutural e estruturante. Todas as nossas dimensões sociais, elas estão, então, encrustadas por esse racismo, que exclui, que marginaliza, que mata, que domina o povo negro ainda hoje. A gente tem uma perspectiva, inclusive, de reparação histórica. A gente, infelizmente, tivemos pouquíssimas políticas públicas para poder termos, então, essa reparação histórica. E aqui eu quero dizer, inclusive, sobre a política de cotas, que está completando, basicamente, aí, 10 anos desde sua vinculação oficial na maioria dos lugares. Em outros lugares começou realmente um pouco antes, mas no Brasil tem essa data. É pequena, é mínima, mas é extremamente importante. É uma reparação que a gente tem que agarrar com muita força e com muito orgulho e que a gente não pode deixar que se perca no tempo. Então, pessoal, falar de consciência negra é falar, na verdade, de democracia, de cidadania, falar de desenvolvimento e de progresso. Um país como o Brasil, que tem sua estruturação toda baseada no racismo, ele não vai conseguir ter o direito pleno de cidadania e de democracia para a sua população. Beleza? É isso aí. Vamos para frente, vamos à luta. Viva Zumbi, viva o Novembro Negro, viva a consciência negra.